Olá, meu nome é Carlos Cabral, aqui do time de Google Cloud, que trabalha com a parte de APIs e integrações. E a ideia hoje é a gente apresentar para vocês a nossa solução de Application Integration, dando um overview técnico. Então vamos começar. A ideia aqui é uma apresentação para uma audiência mais técnica, tá? Para devs, arquitetos, times de plataforma. A gente espera um conhecimento bem básico para poder aproveitar bastante a apresentação de cloud, de APIs e o básico de integrações. E o intuito dessa apresentação é justamente que você aprenda o contexto geral, né, e a arquitetura onde a solução de integração do Google Cloud e iPaaS se encaixa, os casos de uso típicos e algumas arquiteturas de alto nível aqui para a plataforma de integração como serviço do Google Cloud e também tentar entender um pouco aqui os diferenciais da nossa plataforma de integração como serviço, o Application Integration. Então vamos começar. Legal, então vamos começar um pouco agora com a motivação do porquê usar uma solução como o Application Integration, que é a solução de iPaaS do Google Cloud. Um ponto que é importante é que não importa o tipo da sua empresa, né? Seja uma empresa aí com muitos anos de mercado, tradicional, ou uma empresa super nova, pequena e trabalhando num nicho muito específico de tecnologia, em qualquer indústria, em qualquer vertical, um ponto que é comum entre todas as empresas é que justamente a adoção de soluções de SaaS que a gente está adotando, aí, essas diversas empresas estão adotando, só cresce numa velocidade cada vez maior. Então, soluções de mensageria, gerenciamento de arquivos, CRM, ERP, bases de dados, enfim, uma série de categorias aí, compartilhamento de arquivos, essa adoção só vai crescer, não importa qual é a sua indústria ou seu tamanho de empresa. Aqui é só alguns dados que a gente tem de algumas pesquisas, né? Esse portfólio de aplicações SaaS, de todas essas questões, dessas aplicações só cresce aí ao longo do tempo com uma velocidade muito, muito grande, é um crescimento literalmente aí exponencial de acordo com as pesquisas que são feitas. O ponto é que esses dados eles ficam muitas vezes sistemas em silos isolados e a gente não consegue facilmente fazer com que eles se conversem para que a gente consiga extrair mais valor dessas aplicações. A gente sabe que uma transformação digital de fato só vai poder ocorrer se a gente conseguir conectar e transportar os dados e as comunicações e criar aplicações em cima dos diversos sistemas e dados que essas aplicações comportam dentro da nossa empresa. Uma estratégia que as empresas geralmente adotam para poder fazer essa comunicação é justamente fazer uma comunicação que a gente fala ponto a ponto, né? Ou seja, isso pode ser feito através ali de uma interface gráfica, um script que o fulano faz, aí o outro time faz de uma forma diferente ali, usando outra estratégia. Mas geralmente eu tenho uma demanda, tenho que entregar rápido, eu vou lá e faço de qualquer forma. Tem que fazer o sistema de CRM mandar uma mensagem para mim no Google Chat. Eu faço de uma forma super manual ali, funciona, resolve meu problema e segue para outra. E obviamente isso é feito de uma forma muito inconsistente, muitas vezes sem segurança, sem governança em cima de como isso está sendo feito, e de uma forma que não é escalável, muitas vezes com redundância e falta de reaproveitamento. Então essa integração ponto a ponto, né, que é como colar, aqui eu colo com silver tape, aqui eu colo aqui um pouco de outra forma, mas eu resolvo o meu problema para poder seguir meu dia, a gente sabe que não é uma coisa escalável. Né? Então a solução de iPaaS do Google Cloud, o Application Integration, tem esse intuito de ser uma plataforma na qual a gente pode aumentar essa questão de reuso e agilidade para a gente desenvolver essas integrações, né? Ou seja, poder fazer com que essas aplicações diferentes elas consigam trocar dados, se comunicar para a gente extrair novos valores, criar novas experiências, porém de uma forma segura, de uma forma controlada, de uma forma automatizada, com governança e com visibilidade. É um pouco do que a gente quer trazer com o Application Integration. Tá, aqui tem algumas das grandes vantagens da gente utilizar o Application Integration do Google Cloud. Eu vou citar algumas e a gente ao longo da apresentação vai entender algumas mais. O primeiro ponto é justamente ela é uma plataforma low code. Ela é basicamente uma plataforma visual no qual eu não preciso ter um PhD aí para poder usar a plataforma, para aprender. Ela é muito fácil de começar a usar e a gente consegue, num tempo muito, muito rápido, sair integrando as aplicações e trazer valor para o negócio de uma forma muito ágil. Então, a gente tem muitas empresas que, eu preciso integrar A com B, eu vou criar um microserviço aqui, né? Então, isso de fato, a gente começa a ver uma proliferação, muitas vezes desnecessária, de microserviços para fazer coisas eventualmente até simples, e a gente pode reduzir e agilizar, né, o tempo aí muito de desenvolvimento dessas integrações usando uma ferramenta como o Application Integration, que é uma ferramenta low code, visual e muito fácil de utilizar. E lembrando que gerenciar código, né, ao longo do tempo, a gente sabe que o custo para a gente desenvolver um software é X, mas para você manter o operacional, bug fix, operação,
geralmente é 3 vezes o custo, né? Uma heurística que a gente tem de mercado aí. Então também tem um custo muito grande associado a ficar mantendo um code base muito grande dentro da nossa empresa. Uma outra característica muito importante é que o Application Integration é uma solução Cloud Native do Google Cloud, ou seja, uma solução gerenciada com todos os benefícios do Google Cloud, de criptografia, de escala, usar a rede privada do Google Cloud aí, que é a rede maior, mais escalável aí do mundo, para que você não seja babá de infraestrutura, tenha que ficar quanto CPU eu tenho, quanto de memória, como que eu vou auto-escalar. Isso é tudo feito pela própria plataforma, que é uma plataforma SaaS totalmente gerenciada para o Google, para que você de fato foque em criar as suas aplicações. De novo, a gente foca muito na agilidade, né, porque a gente quer trazer valores e integrações de uma forma muito rápida, sem que você precise ser um grande expert aí em integração, é um valor muito grande que a plataforma quer trazer, para que a gente consiga ter aí nesse último pilar uma unificação dos dados, né, de novo, para qualquer sistema privado, sistema público, fila, arquivo, SaaS, CRM, enfim, em qualquer lugar. Então são as grandes vantagens, os grandes motivadores do porquê a gente usaria o Application Integration do Google Cloud. A gente vai ver uma demonstração e vai entrar em muito mais detalhes, mas só para poder entender como que a gente pode operar com o Application Integration, ele é uma plataforma aí 100% visual, no qual a gente pode fazer drag and drop e também fazer várias outras estratégias aqui em cima de como a gente pode trazer valor, enfim, com fluxos, com conectores, sem que a gente precise aprender em detalhes. Então é uma plataforma muito ágil para a gente poder de fato tirar valor sem precisar ficar perdendo muito tempo com aprender, com codificar. É um pouco do valor que a plataforma quer trazer. A gente vai ver em bem mais detalhes na demonstração logo em sequência. Então como é que funciona o Application Integration? Então dos dois lados a gente vai ter alguma aplicação, né, que quer prover ou consumir um dado, e lá no outro lado eu sempre vou ter uma outra aplicação que quer prover o dado, né? Então sempre consumidor e um provedor. Então, uma integração no Application Integration, que é essa plataforma central aí que vai fazer a comunicação e a plataformização das integrações das nossas aplicações, ela sempre começa com um trigger, com um gatilho que vai disparar ou iniciar, né, essa execução dessas nossas integrações, né? Esses triggers eles podem vir em diversos sabores, diversos formatos, né? Pode ser desde uma chamada de API, uma mensagem que é entregue em uma fila, ou alguma alteração que acontece, né, numa tabela aí, numa base de dados. Pode ser uma coisa esquedulada, né? Dispare essa integração todo dia às 9 da manhã, ou mesmo um disparo manual. Mas basicamente, a gente sempre começa com um ou mais triggers, uma integração ela tem que ser iniciada de alguma forma. Uma vez iniciada e com os dados de input, a gente vai começar a camada de orquestração, que aqui é onde vai fazer toda a camada de mapeamento de dados. Então é muito comum, né, que o sistema origem e os sistemas destinos, né, eles não tenham o mesmo mapeamento, o mesmo formato de dado. Então eu tenho que fazer mapeamento de campos, mapeamento de formatos e tudo mais. Então a gente pode fazer de uma forma visual esse mapeamento e filtrar, fazer condicionamento, buscar aprovações. Então toda essa plataforma aí de orquestração, através de uma estratégia muito visual, a gente consegue fazer diretamente com o application, com a parte de orquestração aí, com o Canvas, que a gente já vai mostrar na demo. E um ponto que é muito importante, né, para a gente poder integrar e poder falar com os diversos sistemas, sem precisar aprender cada um dos sistemas destinos, como que é SDK, como que é API, como que é o protocolo que cada um desses sistemas está falando, é justamente a gente poder usar todo a nossa portfólio de conectores, tá? Então a gente tem uma infinidade de conectores, vou mostrar para vocês alguns aqui, e obviamente essa lista vai estar sempre sendo atualizada, mas o conector é literalmente um componente no qual a gente fala com ele de uma forma genérica, né? E a gente vai falar diretamente com as bases de dados, com as mensagerias, enfim, com as plataformas SaaS. Então a gente está escondendo, né, digamos assim, o Google implementa para você, o Google aprende a como falar com esses sistemas destino, para que você basicamente só mande os dados ali e colete, né, as respostas dos sistemas, sem você precisar aprender ou codificar com relação à plataforma de destino que a gente está fazendo. Então, de novo, essa lista aqui ela já está desatualizada no momento que eu estou gravando, mas foi um screenshot que eu tirei ali da nossa documentação em junho de 2023, então eu sempre recomendo vocês verem na documentação pública no momento que você está vendo esse vídeo, mas os diversos sistemas aí com os quais a gente pode usar conectores. Então, sistemas que estejam no Google Cloud, sistemas que não estejam no Google Cloud, isso é um ponto muito importante. Tá? O Application Integration ele é feito para a gente integrar soluções, bases, filas que estejam rodando no Google Cloud ou não, ou seja, posso estar rodando numa outra nuvem, no ambiente on-premises e tudo mais. Aqui eu não vou ler todos os conectores, é mais para vocês terem uma ideia dos diversos sistemas com os quais
a gente pode conectar. Eu vou explorar agora alguns casos de uso comuns, são simplesmente exemplos. A gente vai ter uma infinidade, cada empresa, cada vertical vai ter os exemplos aí mais específicos para cada área, mas eu quero dar um pouco do caminho, ou seja, como os clientes estão usando a plataforma de iPaaS do Google Cloud, tá? Então, o caso de uso que a gente busca são alguns, né? Vou colocar alguns aqui para a gente poder ver. Então, o primeiro caso de uso que é muito comum são empresas que querem consolidar ou modernizar soluções legadas de integração, de barramento, de middleware que as empresas têm hoje em dia dentro das empresas, muitas vezes ainda on-premises, que eles têm que gerenciar a infraestrutura, com problemas de escala, com problemas de lock-in. Então, para empresas que estão modernizando e trazendo sistemas, né, para cloud, querem ter uma operação mais ágil, a gente está vendo muitos casos de uso que os clientes utilizam o Application Integration para isso. Um outro contexto no qual o Application Integration se aplica muito é na modernização de aplicações. Muitas vezes eu posso modernizar um fluxo, um business process, alguma coisa que está rodando na minha empresa, eu não preciso criar código ou microserviço para tudo aquilo que eu estou fazendo. Muitas vezes é muito mais ágil, é muito mais autodocumentável eu usar uma integração, uma estratégia de no-code como Application Integration, e isso traz um valor muito grande também. Então, uma estratégia da gente modernizar os nossos sistemas, né, trazendo de on-premises, quebrando, fazendo estratégias de estrangulamento, ao invés de eu sair criando microserviços para tudo, para vários casos de uso, uma estratégia de criar um fluxo de integração no Application Integration pode ser uma forma muito mais ágil da gente fazer isso acontecer. E um caso que eu já também acabei comentando aqui é a questão da gente poder tirar mais valor. Então, de novo, os sistemas tradicionalmente de dados, de CRM, de arquivos, né, eles são isolados entre si, vivem nas suas ilhas, nos seus silos. Então, uma estratégia muito comum para a gente poder usar a integração é para tirar mais valor, fazer novas coisas que a gente, sem integrar os sistemas, a gente não poderia estar fazendo, tá? Existem uns casos mais técnicos, né? Eu vou explorar esse caso aqui em mais detalhes, mas a gente pode fazer implementação de APIs mais complexas, com muito paralelismo, que trabalham com bases de dados, com filas. A gente pode trazer para o Application Integration para fazer isso. A gente pode também trabalhar com processos que são assíncronos, né? Então, coisas que dependem de aprovação, espera um tempo, depois que recebeu um webhook ele continua, começa daqui a 1 hora. Então, todos esses processos que são mais assíncronos têm um encaixe muito bom com a plataforma também. Ou para fazer sistemas de comunicação aí, de publish subscribe, recebi alguma coisa numa fila, alguma alteração aconteceu na minha base de dados, eu quero fazer alguma outra coisa. Então toda essa estratégia de comunicação, de integração baseada em eventos é uma coisa que a gente pode fazer também. Aqui eu dou uns casos de uso super específicos, vou mostrar depois para vocês aqui algumas imagens, mas só para dar alguns exemplos. Eu posso, por exemplo, quando alguém vai lá e cria um case, né, um caso de suporte no Salesforce, eu posso automaticamente criar um incidente no meu ITSM, por exemplo, como ServiceNow. Ou se o cara criou lá também, pode ser na mesma integração, né, um case de suporte, eu posso aí falar com engenharia, abrir um ticket no Gira. Ou, por exemplo, eu tenho uma oportunidade, estou usando o Salesforce como meu CRM, né, que eu estou gerenciando as minhas oportunidades de venda da minha empresa. Quando o cliente de fato compra, né, eu posso pegar essa informação ali do Salesforce e criar de fato uma ordem, né, dentro do meu SAP para criar uma nova conta, para fazer o booking. De novo, eu posso gerenciar as APIs do meu e-commerce, né, para poder disparar para várias coisas em paralelo, para trabalhar com esse paralelismo e a sincronia que eu havia comentado, né, de estoque, produto de catálogos, ou mesmo algumas coisas não tão nobres assim, mas eu quero fazer um schedule de poder trabalhar com arquivos, né, usando SFTP. A cada hora eu vou lá, busco um conjunto de arquivos e atualizo num bucket. Enfim, só para vocês entenderem um pouco dos casos de uso que a gente faz. Detalhando aqui um pouco, né? Então, só para mostrar uma forma mais visual aquilo que eu estava comentando, digamos que eu estou usando o Salesforce aqui na esquerda, né, como meu CRM, no qual estou vendo todas as oportunidades de venda. Uma vez que eu fecho uma venda, né, eu posso disparar com esse evento uma integração aqui que vai fazer o mapeamento e adaptação dos dados dentro do próprio Application Integration, que ele pode, por exemplo, usar um conector de SAP para poder escrever lá no meu ERP, olha, tem uma nova conta, eu vou criar uma ordem de venda lá, que eu até faço isso na minha empresa usando, por exemplo, o SAP, e ao mesmo tempo eu posso criar um usuário, né, para o meu cliente, novo cliente que eu estou adquirindo aqui no meu ServiceNow, para ele poder depois abrir casos, a gente poder abrir incidentes e coisas do tipo. Um outro exemplo parecido, também vamos supor agora no caso mais de suporte, né? Estou tendo algum incidente, alguma coisa, pode ser aberto no Salesforce,
isso vai disparar, né, o Application Integration, que vai mapear os dados. Então o Gira, o ServiceNow, cada um desses sistemas esperam os dados de uma forma diferente, né? Então o Application Integration vai fazer esse mapeamento dos dados, vai filtrar e pode, em paralelo, né, disparar, criar um ticket com a engenharia lá no Gira e criar um incidente no ServiceNow. E aqui é um caso no qual eu estou implementando uma API que ela é um pouco mais complexa do que uma API síncrona tradicional. Então, digamos que eu tenho aplicações móveis aqui, né, eles estão fazendo alguma consulta ali, enfim, do que está acontecendo no meu sistema e tudo mais. Ele vai invocar uma API que vai estar rodando no AppD. Já vou detalhar um pouco mais essa integração do AppD com o Application Integration. E o AppD ele pode, para poder fazer essa lógica mais complexa, fazer o fulfillment da aplicação, que são essas coisas mais assíncronas que eu falei, de poder falar com bases de dados. Então vamos dizer que nesse exemplo aqui, para eu entregar essa API, eu tenho que pegar uma parte da minha resposta da API numa base de dados Oracle, que está on-premises nesse meu exemplo, e um outro pedaço aqui da minha resposta da minha API está numa base de dados MySQL. Então a gente pode usar o Application Integration para conversar com conectores nativos com essas bases de dados, compor a informação e devolver para o Aptid, e o Aptid, por sua vez, devolve para o cliente que fez esse tipo de abordagem. Legal, agora eu quero fazer drill down em um desses casos de uso que a gente viu, em um pattern, né, que a gente chama que é o Fulfillment de API, ou a entrega da API. É daí a gente discutir um pouco o que é integração, o que é API, qual a diferença, como que a gente pode implementar, onde que as coisas se encaixam. Então um pouco da ideia do nosso drill down é justamente trabalhar nisso aqui. Então primeiro, só uma diferenciação rápida, tá? Eu não vou ler todo esse texto entre integrações e APIs, mas só para a gente entender onde que cada uma encaixa, qual que é a diferença. Então, integração é um conceito relativamente mais antigo, né? Ambos os conceitos, integração e API, se referem aí à comunicação entre sistemas, né? A integração vem aí de uma categoria de soluções do passado, etc., que a gente chamava de middleware, barramento, Enterprise Service Bus e tudo mais. Tipicamente nasceu há bastante tempo atrás, né? Então, como falei, é um conceito que não é novo, muito orientado a empresas aí de bancos de dados, de CRMs, que precisavam tirar os dados e informações que existiam nesses bancos de dados, desses CRMs, para poder integrar com outras aplicações. Então essas empresas criaram soluções proprietárias delas para poder fazer integração com outros sistemas e tudo mais. Geralmente era operado aí por engenheiros de integração, engenheiros de middleware, o nome não importa muito, mas era esse profissional com esse perfil aí muito orientado a essas soluções proprietárias de mercado. Com o tempo, né, as soluções de integração evoluíram para integração, plataforma de integração como serviço, então saindo aí do mundo on-premises para o mundo gerenciado, as a service, com conceitos mais novos, né, para trabalhar com filas, conectores genéricos. Mas em geral, uma integração a gente pode diferenciar. Geralmente uma integração é um fluxo que é mais assíncrono, ou seja, tem uma coisa que eu vou fazer uma chamada para uma base de dados, eu não tenho uma garantia, né, de quando aquela transação vai ser completada, né? Então, geralmente pode ser isso, etc. Pode ter fluxos com humano no loop, com aprovação, interação com base, com filas, com arquivos. Então, geralmente, fluxos mais paralelos, mais assíncronos, as integrações são entregues dessa forma. Diferentemente de APIs, que a gente vê aqui à direita, né? APIs geralmente são fluxos ali que a gente sabe que são muito mais de alto volume e síncronos, né? Quando a gente manda uma chamada e por qualquer motivo o nosso upstream, o nosso back-end está fora, a gente manda um erro 400, erro 500 e o cliente tenta de novo, né? Então geralmente não tem essa expectativa de esperar essa toda coisa acontecer também. Então APIs são esses conceitos um conceito mais novo, né? Orientado à programação, agnóstico à linguagem, tem vários sabores, várias formas da gente poder gerenciar, criar e manejar as APIs, mas a gente pode diferenciar as APIs e integrações dessa forma também. Uma outra forma da gente entender um pouco da diferença entre integração e APIs é justamente com essa abordagem. Como eu falei, né, a gente sempre vai ter de um lado alguém que quer consumir ou requisitar um dado, uma informação, e do outro lado a gente vai ter a origem da onde essa informação vem, né, da fila, do sistema CRM, enfim, etc., da base de dados. Geralmente na integração, a empresa sua que está desenvolvendo a integração ou gerenciando a integração, ela controla, digamos assim, as duas pontas, né? Eu sei quem que eu controlo geralmente da minha própria empresa, uma coisa muito bem conhecida nessa ponta consumidora, além, obviamente, da ponta que é fonte. E geralmente, quando a gente fala da parte de APIs, a gente controla a API em si, controla a fonte de dados, mas a gente não tem um controle exato, né, sobre qual é
o consumidor. Geralmente pode ser um consumidor externo, B2B, B2C, de alto volume, ou mesmo consumidores internos, mas a gente não tem um controle, eles podem vir, voltar com volume muito alto, então é uma estratégia um pouquinho mais desacoplada. Então, isso dito, tá? Só não existe uma definição a ferro e fogo super formal sobre a diferenciação entre um e o outro. Hoje em dia, muitas APIs têm padrões assíncronos, como a Sync API, por exemplo, então esses conceitos estão se tendo aí um overlap bem grande, porém é importante a gente entender um pouco desses dois tipos de padrão. Outra forma que eu quero mostrar para vocês também aqui, como é que a gente hoje constrói aplicações orientadas aí à API de uma forma moderna hoje em dia, né? Então aqui nesse diagrama que eu estou tentando mostrar, dessa parte aqui para cima, né, tem todas aquelas entidades que são externas às nossas empresas, né? Então consumidores, parceiros, outros serviços, né, que estão rodando fora dos nossos ambientes, SaaS que a gente usa, serviços de terceiro para fora, e daqui para baixo tem os sistemas que nossa empresa controla, que pode ser em nuvem, on-premises, mas são coisas que são da nossa empresa. Para a gente criar aplicações modernas hoje em dia, a gente primeiro tem essa abordagem de apificar o máximo possível, sejam APIs públicas, né, para nossos parceiros, front-ends, entidades públicas poderem consumir as APIs, ou mesmo APIs externas, para que os nossos próprios sistemas internos possam consumir. E geralmente na API a gente vai entregar a fachada, o contrato, aquilo que a gente está querendo consumir. Então, qual que é o formato do dado, qual que é o mecanismo de autenticação, eventualmente caching, a segurança, como eu havia comentado. E muitas vezes a lógica dessa API, né, ela é simples, ela faz uma validação de segurança, uma validação de formato, e geralmente a chamada pode bater nessa camada de API, que é uma camada de proxy, uma camada aí que a gente geralmente vai fazer isso, e de fato ele vai mandar lá para um sistema externo, que pode ser público, pode ser privado, não importa, mas que vai implementar a lógica mais detalhada ali de negócio. Então, quando a lógica aqui da camada de API ela é muito simples, não preciso de mais nada, né? Eu passo aqui pela API, ela faz a validação da segurança, faz um cache, uma validação básica, e basicamente eu já posso chamar diretamente os nossos sistemas por trás que vão de fato executar a lógica de negócio, né? Por exemplo, se o carrinho está cheio, se o produto está faltando, por exemplo, no estoque, eu posso fazer uma oferta de um produto correlato. Então, todas as lógicas, só para dar um exemplo, né? Mas toda essa lógica mais orientada ao negócio específica, a gente geralmente não implementa na camada de API. A gente geralmente pode implementar em algum lugar que a gente fala que é a questão do fulfillment, né? Então, o fulfillment, geralmente, a gente desacopla até para ter uma abordagem mais distribuída, uma abordagem mais moderna e não tão monolítica, né? No qual um único componente implementa toda a lógica de negócio, toda a camada de API, a gente separa. Então a gente tem uma camada de API que vai fazer toda essa camada de gateway, a camada de segurança, validações, caching, exposição e tudo mais, mas a gente pode, de uma forma muito flexível, implementar dentro do Google Cloud a entrega da lógica de negócio da API de diversas formas. Uma delas é o iPaaS, eu posso obviamente criar código customizado, eu posso usar uma aplicação de terceiro para casos de uso muito específicos. Por trás da minha API que eu posso estar expondo a resposta ali, né, de próximo produto que eu vou oferecer para o meu cliente ali no meu e-commerce, pode estar sendo servido por um modelo de AI e Machine Learning que a gente treinou. O ponto é, a gente tem uma flexibilidade aqui sobre como a gente separa a interface, seja ela, né, externa ou interna, de como a gente está implementando a lógica de negócio. Então, de novo, tem casos de uso no qual eu não preciso nada disso, já chamo lá o sistema upstream, back-end, porque é uma coisa mais simples, mas muitas vezes eu tenho que implementar. Eu tenho várias opções sobre como implementar, e o mais importante é que no Google Cloud a gente vai dar todo o ferramental para que você consiga de fato resolver o problema com a melhor ferramenta possível. Então, todos os problemas não são iguais, cada um vai ter os desafios diferentes. Porém, no Google Cloud a gente pode adotar a abordagem de implementar essa lógica de negócio usando uma estratégia no-code muito ágil, usando o Application Integration. A gente pode executar em qualquer, né, com código customizado em qualquer plataforma de runtime que nós temos aí. Podemos executar modelos de dados, modelos de Machine Learning. E, obviamente, a camada de APIs a gente vai expor, sejam APIs internas e privadas ou APIs externas, usando o API Management do AppD. Que só para vocês verem, né, para a gente poder entregar essa lógica da API, né, fulfillment, a gente tem várias opções para dar alguns exemplos aqui, tá? Não nada escrito a ferro e fogo, mas algumas ideias sobre quais soluções encaixam em linhas gerais melhor para cada tipo de problema. Então, eu posso ter uma solução no qual a chamada passa pelo AppD e já vai bater num back-end ali, né, externo, enfim, etc., e não preciso de passar por nenhum fulfillment explícito. Então, que eu falo de API Management puro, né? Então, casos como eu havia comentado, no qual a lógica de negócio é mais simples, os back-ends já expõem uma interface HTTP ali, que pode ser
SOAP, REST, a lógica ali de mapeamento de erro é mais simplificada. Em casos no qual eu vou precisar implementar essa lógica, porém eu preciso fazer coisas muito mais complexas no sentido de ter muito paralelismo, disparar coisas em paralelo, ou coisas que vão demorar muito tempo, esperar para alguma coisa acontecer, fluxos assíncronos, ou conexões diretas com coisas como plataforma SaaS, bases de dados, trabalhar muito com arquivo, com filas, mapeamentos complexos, aí geralmente a gente vai cair para o Application Integration. Geralmente eu vou cair para um código custom, né? Obviamente eu posso codificar a qualquer momento, mas geralmente o custo da gente codificar e manter o código ao longo do tempo acaba sendo muito maior do que uma solução de integração que é no code, mas muitas vezes eu tenho que fazer um microserviço, porque às vezes eu quero, por exemplo, usar plataformas open source, alguns Helm charts, containers públicos que estão prontos, eu tenho serviços que são extremamente específicos, ou é um diferencial, né, do meu negócio codificar aquela lógica, então aquilo pode ser, obviamente, implementado ali como microserviço através de código customizável. Né, o modelos custom também que eu estou codificando aí de AI, machine learning, são casos importantes também. Às vezes eu tenho que entregar essa lógica de negócio usando uma solução de terceiro, e eu não tenho muita escolha, né? O terceiro falar, eu tenho que instalar essa solução num Red Hat Enterprise Linux, ou numa máquina, numa infra VMware, enfim, etc. E aqui, obviamente, a gente acaba indo para soluções de infraestrutura do Google Cloud que a gente havia colocado. E por fim, essa lógica do que a API está expondo pode estar sendo entregue por um sistema de dados, por um data warehouse, por um modelo de AI Machine Learning que a gente treinou, seja custom, seja ele através de APIs pré-treinadas do próprio GCP também, mas a gente pode entregar a lógica. Então, o mais importante que eu quero passar aqui é essa questão de desacoplamento entre a API, que é a interface, e a implementação da lógica de negócio. Então, a gente faz isso de uma forma distribuída, no qual a gente consegue usar a ferramenta correta para o problema correto. Aqui é uma outra visão, né, no qual na camada de API, por exemplo, com o AppD, a gente vai usar as policies, a questão de segurança, detecção de malware, botnets, monetização, portal, camada analítica para as APIs. E, por exemplo, se eu quero adotar uma estratégia no-code ágil para ganhar tempo e velocidade para desenvolver a lógica de negócio, a lógica de integração entre sistemas, a gente pode, obviamente, usar o Application Integration aqui com conectores, mapeamento de dados visual, orquestrações mais complexas e paralelas, como a gente havia comentado também. Agora, para falar um pouquinho rápido, antes da gente partir para a demonstração, de alguns dos principais diferenciadores do Application Integration, já comentei de alguns aqui, mas eu quero reforçar outros também, tá? O primeiro é que a gente tem uma integração nativa através de tasks, tá? Não preciso de conectores para isso. Para uma grande quantidade, isso só vai crescer ao longo do tempo, de serviços GCP. Ou seja, se ao longo da minha integração eu quero integrar diretamente com APIs do Google Cloud ali de inferência, né, de tradução, análise de documentos, ou mesmo de segurança, trabalhar com workspace, a gente pode usar as tasks nativas do Application Integration, sem precisar provisionar nenhum tipo de conector, e automaticamente o Application Integration já vai mostrar para a gente quais são as variáveis de input que essa API espera, quais são as variáveis de output que ela vai nos trazer para a gente poder fazer de uma forma muito mais ágil. Então, para a gente destravar o valor dos diversos serviços do Google que a gente eventualmente esteja usando, o Application Integration é um grande acelerador, incluindo aí cada vez mais os nossos serviços de AI, nossos modelos pré-prontos, as APIs de treinamento, e que a gente vai estar lançando aí cada vez mais em seguida. Outro ponto que é importante, né? O Application Integration não vive numa ilha, mais ou menos como eu já havia comentado. A gente tem uma série de ferramentas, é uma plataforma, né? O Google Cloud é uma plataforma para a gente resolver o problema certo com a solução certa, né? Para não tentar pegar aí um parafuso e sair martelando porque eu só vendo o martelo. Então o Google não vende só martelo, a gente vende toda a caixa de ferramentas que você imaginar, nós temos aí. Então, para processamento de dados, processamento de AI, código customizado, como a gente havia comentado também. Então é importante lembrar que a gente está trabalhando com um portfólio para esse domínio, né, de APIs e integrações muito ricos para que a gente possa usar a solução correta a cada momento. Tudo que a gente tem no Application Integration é automatizável, ou seja, eu posso usar um pipeline de CI/CD para a gente poder promover entre ambientes, para poder templatizar integrações. Posso usar, e a gente é aberto com relação a qual plataforma de CI/CD. Você pode usar do Google Cloud, como Cloud Build, você pode usar uma ferramenta de terceiro, você pode fazer tudo isso gerenciando, obviamente, num repositório Git, mas a ideia é que a gente consegue trazer consistência, qualidade para a nossa entrega das integrações, porque tudo, obviamente, pode ser gerenciado como código. A gente tem uma orientação, sim, a fazer o desenvolvimento primeiro de uma forma visual, como a gente vai ver na demonstração, porém, tudo que a gente faz na plataforma
formatado como um JSON, e a gente pode, obviamente, templatizar e fazer isso ser entregue de uma forma consistente através de esteira. Uma outra vantagem de plataforma que nós temos é que, seja para integrações, para APIs, microserviços, toda essa arcabouço de plataformas modernas, o Google fornece uma plataforma comum de observabilidade para tudo, para que a gente de fato encontre um problema, né? Geralmente esse sistema é distribuído, passa a chamada, né? A transação passa por diversos componentes, e no Google nós temos todo um ferramental unificado de monitoria, de logging, debug, tracing, para que a gente consiga de fato achar rapidamente onde estão os problemas, melhorar a performance de uma questão aí que é bem distribuída, e geralmente tem um desafio muito grande para a gente poder fazer o troubleshooting dessas coisas também. Como tudo no Google Cloud, a gente tem essa possibilidade de trabalhar no modelo Pay as you go, ou seja, eu só vou pagar por aquilo que eu uso. Tá? A precificação do Application Integration tem 2 grandes modelos, não é o foco dessa apresentação, mas eu posso fazer no modelo menor para a gente poder começar a desenvolver, etc., no modelo Pay as you go, como qualquer serviço aí do Google Cloud. Porém, podemos também evoluir para um modelo de subscrição que acaba sendo mais vantajoso financeiramente para casos de alto volume. A vantagem é, você não precisa colocar um caminhão de dinheiro, fazer um mega planejamento para começar a usar o Application Integration. O Application Integration começa numa camada de free tier. Depois que você passa o seu free tier, que renova todo mês, a gente pode ter ali um consumo sob demanda para você poder experimentar com a plataforma. Então é muito fácil de começar a experimentar sem nenhum compromisso aí de forma adiantada. Sem mais delongas, vamos partir agora para a demo. Então, nesse exemplo que a gente vai dar da demonstração, a gente vai considerar que somos uma empresa aí de saúde, né, de seguros médicos. Eu quero automatizar, trazer mais eficiência para o meu modelo de pedido de reembolso. Hoje é um processo muito manual, que as pessoas mandam e-mail, agentes, né, pessoa física vão lá analisar, ver como que pode aprovar, vão subir os documentos para os lugares corretos, enfim. Algo que não é automatizado, algo que é muito ineficiente. Então, no nosso exemplo, o que nós vamos fazer aqui usando o Application Integration? Tá? Então, a gente vai ter uma aplicação, exemplo, né, que eventualmente vai subir ali o nosso pedido de reembolso, né, que vai ser um arquivo PDF, e eventualmente vai subir para um bucket no Cloud Storage. Esse bucket, por sua vez, a gente configurou para disparar um trigger, né, usando o PubSub, e toda vez que um novo arquivo, um novo pedido de reembolso chegar, e isso vai disparar a nossa integração, que a gente vai ver em bem mais detalhes daqui a pouco. Então, o trigger, o iniciador, né, dessa nossa integração é a chegada de um novo pedido de reembolso para ser analisado. Ali nós vamos estar usando o Application Integration para interagir com vários sistemas, tá, para poder trazer e quebrar esses silos para trazer uma automação, que é justamente o propósito do Integration. Então a gente vai estar tratando os dados, buscando o arquivo no bucket, que novo arquivo que chegou, e aí basicamente o que vamos fazer é usar 2 modelos de Machine Learning. O primeiro modelo que a gente vai fazer é um classificador, estamos usando o Doc AI, tá, o Document AI do Google Cloud para isso, com alguns modelos que a gente já havia treinado, para primeiro ver se aquele arquivo de fato é um pedido de reembolso, por exemplo, numa conta de energia, né? Então ele vai basicamente dar inferência ali se aquele arquivo é de fato um reembolso, um arquivo de reembolso. Depois, na sequência, a gente vai fazer uma segunda chamada para um outro modelo, agora o modelo extrator, que nesse caso vai justamente extrair todos os campos daquele pedido de reembolso. Então, o médico, o valor que está sendo feito. Então, de novo, usando o AI, usando as APIs pré-treinadas do Google Cloud, a gente vai ter tudo isso como variável disponível para a nossa integração de uma forma muito fácil. Aí eu vou criar uma lógica de um exemplo, né? Então, por exemplo, se esse valor de pedido aí for mais de 1.000, por exemplo, eu tenho que passar por um fluxo de aprovação manual, né? Ou seja, algum médico, alguém da área aí de seguros da minha empresa aí vai ter que fazer um aprova, não aprova, né? Então vai ter toda essa questão de notificação e aprovação usando o Application Integration somente para pedidos de reembolso de valor mais alto. Uma vez estando aprovado, passando essa questão, a gente vai fazer uma criação, né, dessa entidade, desse objeto de pedidos de reembolso no Salesforce. Então essa minha empresa, né, ela usa o Salesforce como CRM, então a gente vai usar o conector nativo aí do Salesforce para a gente poder criar um objeto novo lá do tipo pedido de reembolso no Salesforce. E por fim, todo esse processo a gente quer ter uma visão analítica sobre como está indo, né, a questão de aprovação, não aprovação dos nossos pedidos de reembolso. Eu vou estar também usando o conector do BigQuery para a gente poder exportar esses dados para o nosso Data Warehouse clínico ali, que é o BigQuery nesse caso, para a gente poder ver as tendências ao longo do tempo, uma visão analítica das aprovações, não aprovações, principais médicos, principais
pedidos que estão sendo feitos ao longo do tempo, e isso, obviamente, vai estar expondo no dashboard para uma área de negócio, poder ver de uma forma mais fácil, usando o Looker, para a gente poder ver isso de uma forma mais interessante. Então esse é o fluxo geral, agora vamos partir para a demo em si. Aqui a gente está no console, tá, do Google Cloud, só para mostrar para vocês aqui na barra de serviços, aqui no menu à esquerda, Application Integration e integrações, é um pouco da que a gente vai estar mostrando hoje, é a nossa integração de reembolsos, mas antes de eu entrar em detalhes aqui no Application Integration, quero só mostrar um pouco os outros pontos que a gente vai estar integrando usando o Application Integration primeiramente, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês primeiro um exemplo, tá? Que é um PDF aqui de uma empresa fictícia chamada Cabral Health, de pacientes pedindo formulários de reembolso, tá? Então aqui tem um paciente, né, os IDs de cada um dos pedidos, são só exemplos, obviamente, né? Tem um cliente TOR aqui com seu CPF, com seu código de cliente, foi tratado pelo Doutor Estranho numa especialidade específica, ele tem seu CRM que a gente vai estar guardando, e especificamente a gente está pedindo aqui R$14, é uma consulta muito barata aqui para o nosso médico. E temos outros também, como por exemplo o Superman, né? O Clark Kent vai estar se consultando com o Dr. House, psicologia, está precisando aí de alguma ajuda, vai estar pedindo um valor mais alto, aqui a gente vai exercitar um pouco o fluxo de aprovação que eu havia comentado para vocês também, então o threshold que eu coloquei aqui é mais de 1.000, tem que passar por uma aprovação de ser humano, né? E temos outro aqui do Hulk também, só para mostrar um exemplo. Então esses são os pedidos basicamente médicos que a gente vai estar fazendo aqui. E aqui durante o meu, nos modelos de Machine Learning, a gente tem basicamente dois modelos que eu já deixei preparados. Então um primeiro é o classificador, que basicamente vai mostrar para a gente detectar, né, se aquele documento que subiu ali não é uma conta aleatória, um outro arquivo aleatório, se de fato é um tipo de reembolso que a gente reconhece. Então eu fiz alguns exemplos aqui do que são claims, do que não são claims, né, e basicamente deixei o modelo pronto aí para estar servindo usando o Document AI. E também a gente tem um outro modelo aqui que é o Form Parser, que é basicamente aquilo que de fato vai poder extrair, né, os campos de textos desses forms. Então ele vai extrair como variáveis para a gente o CRM, a doença, a especialidade médica, os IDs e tudo mais também. Então foi isso que foi preparado aqui. Então, na nossa lógica aqui, eu vou voltar para o Application Integration, tá? Então aqui a gente está no Canvas, como eu havia comentado, a ideia é um desenvolvimento muito fácil, muito drag and drop, tá? Então a gente sempre começa com triggers, são coisas que iniciam a nossa integração, que existem vários tipos aí de iniciação, pode ser iniciado por APIs, por mensagens em fila, formas esqueduladas, alteração em outros sistemas, mas aqui, como eu havia comentado, a gente vai começar principalmente por um trigger que a gente vai receber numa fila de PubSub. Poderia ser de várias outras formas, mas é o que a gente vai fazer através desse trigger. E depois o Application Integration é fácil para a gente poder sair criando nossa lógica. É basicamente um drag and drop e ligar as nossas diversas tasks que nós temos aqui nesse menu. Então posso ter tasks de novo de chamar modelos, serviços do Google Cloud de forma nativa, manipulação de dados, fazer chamadas externas de código ou HTTP, usar os conectores que eu vou usar aqui para vocês verem rapidamente o que eu estou fazendo para conversar com Salesforce, com BigQuery, por exemplo. Fluxos de aprovação, envio de e-mail, temporização, ações de cliente, fluxos de controle para execução em coisas em paralelo, enquanto uma condição for satisfeita, e diversas outras coisas aqui que a gente não tem tempo, infelizmente, para ver tudo em detalhe. Então, qual que é a lógica? A primeira coisa que a gente vai fazer, uma vez que recebemos uma mensagem da fila, a primeira coisa a gente vai usar o mapeamento visual para a gente poder fazer o mapeamento daquilo que o PubSub nos mandou para variáveis locais que a gente conheça. Então, a gente está usando a task aqui que a gente fala de data mapping. Então, a gente pode basicamente vir de uma forma visual mapear variáveis de input para variáveis de output. Então a gente consegue fazer coisas como, por exemplo, você vê todas as variáveis que estão disponíveis aqui na minha integração, que podem ser coisas que chegaram da fila, coisas que eu mesmo criei aqui internamente a integração, coisas que eu recebi, por exemplo, do Salesforce, e basicamente usando o drag and drop, a gente pode começar a pegar, por exemplo, o dado do PubSub, eu vou criar uma nova variável local chamada PubSub Payload, né? E desse PubSub Payload, aqui só para vocês verem, eu posso fazer de uma forma muito gráfica, muito fácil, a questão de ações de JSON, né? Procurar um elemento, fazer um loop dentro de uma lista JSON, remover, setar a propriedade, pegar o tamanho, converter para outros tipos. Então a ideia é que a gente faça um mapeamento visual de uma forma muito fácil usando a integração visual aqui. Então eu estou basicamente jogando, né, para o input do outro conector, que é o conector do bucket, que a gente vai estar buscando lá, né, qual que é o arquivo que eu quero buscar, porque o PubSub vai falar, chegou tal arquivo, né, ele não me manda o arquivo em si na fila.
Então eu tenho que, obviamente, com o nome do arquivo, poder buscá-lo lá no meu bucket também. Então é basicamente isso que a gente está colocando aqui também, fazendo um mapeamento visual, mas a mensagem é, a gente tem uma agilidade muito grande em fazer o mapeamento, né, das informações que vêm do sistema e que outras que precisam ir para outro sistema, de uma forma muito gráfica e visual, que eu acho que é algo interessante. Depois a gente pode basicamente, literalmente fazer drag and drop aqui, tá, das caixinhas e fazer as diversas tarefas, as diversas arestas para seguir a lógica, e eu posso condicionalmente colocar condições na execução dessas edges, dessas arestas que a gente fala, né? Então aqui eu só vou criar, por exemplo, só vou continuar meu fluxo quando um objeto for feito o upload dele, né? Que é o tipo de objeto, object finalize, que é uma variável que eu acabei de pegar aqui, vindo da fila também. Ou seja, toda vez que alguém subir um novo arquivo, não deletar, eu não quero fazer nada quando as coisas deletam, para minha lógica aqui, eu posso fazer esse tipo de abordagem. Mas a mensagem é, a gente consegue colocar condições nas arestas. Depois eu vou estar usando aqui o que a gente fala de um conector pro Application Integration. Então, só para vocês verem aqui rapidamente, a gente tem também uma tarefa aqui, né, dentro do próprio GCP, temos o Integration Connector. A gente pode ter vários conectores que a gente vai estar utilizando aqui ao longo do tempo. Então, tem conector que conecta diretamente ao BigQuery, que conecta diretamente ao Bucket, eu tenho algumas bases de dados Oracle e ao próprio Salesforce. Aqui a gente vai estar usando, obviamente, para esse nosso exemplo, o BigQuery, o Bucket, que é onde vai estar aterrissando os nossos pedidos de reembolso no formato de PDF, e, obviamente, o Salesforce para a gente poder escrever um novo objeto lá no Salesforce também. E aqui, basicamente, a gente pode configurar os usuários, a credencial, de uma forma segura, e o conector vai poder falar com a plataforma destino para a gente, sem eu precisar aprender a API, a linguagem, o protocolo daquele sistema destino. Então, é um facilitador, um acelerador, para que a gente consiga integrar esses sistemas que muitas vezes são integrados em silo, né, de uma forma bem mais interessante. Voltando para a nossa integração aqui, então a gente vai fazer de novo, buscar o arquivo usando o conector, né? Vai salvar numa variável, e eu vou preparar aqui o input para a gente usar uma task, que é a task do nosso próprio Document AI. A primeira coisa que eu vou fazer no Document AI é, vou validar se aquele cara ali, que o arquivo que foi mandado, é de fato um pedido de reembolso ou se é um arquivo aleatório, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vai passar pelo classificador. Se esse classificador for válido, tá? E basicamente eu vou pegar lá o nível de confiança que a API me retorna, né? Porque a API me retorna a porcentagem de chance que ele acha que vai ser claim e a porcentagem de chance que não é um claim, né? Então, basicamente é isso que eu estou extraindo da saída da minha API. E uma coisa que eu queria comentar com vocês que é bem interessante também é que essas tasks nativas, automaticamente a gente consegue pegar, ele já vai falar para mim quais são as variáveis, né? Ou quais são os inputs que a API do Doc AI precisa. Ele já vai mapear para a gente de uma forma muito fácil, eu não preciso aprender ou sair lendo documentação da API de Document AI. Então, para a gente operacionalizar a questão de Machine Learning, isso é um grande acelerador que a gente utiliza o próprio Application Integration também. Então, todas as variáveis de entrada e variáveis de saída, ele já faz todo o parse para mim, inclusive o conteúdo ali, etc., todo o detalhe, isso é automaticamente derivado para a gente. Por isso que eu digo que é um acelerador. Então, de novo, se não for uma claim válida, basicamente nós vamos mandar um e-mail, no caso para mim aqui, e falando, olha, o arquivo que você subiu aí não é um claim, foi mal. Então a gente fez uma notificação e vamos parar o fluxo por aí. Agora, se de fato for um arquivo que é um modelo de Machine Learning classificador, falou que é de fato um pedido de reembolso, vou preparar o input para a próxima task, que agora é a task de extração do Document AI. Vou chamar o Document AI, mas agora no endpoint de extração, que é aquele basicamente que eu havia mostrado para vocês, e esse arquivo vai nos trazer aqui da questão da saída os diversos campos do meu documento ali, o médico, o CRM, o valor sendo pedido e tudo mais também. Tá? Aqui eu estou usando basicamente o mapeamento usando o código. Tá? Geralmente a gente prefere, né, e quer continuar fazendo a validação dos inputs, extração das variáveis, transformações usando o mapeamento gráfico visual que eu falei, mas a gente não está limitado a isso. Caso a gente tenha um exemplo mais complexo ou um volume muito grande de coisas para mapear, a gente pode usar tasks como JavaScript, nosso JSONNet Mapper também. Então tem vários mecanismos para a gente poder fazer isso em escala. E aquilo que eu falei, né? Se o valor que a gente extraiu aqui, né, que o Document AI extraiu lá do nosso valor é mais que 1.000, eu vou sair para um fluxo de aprovação, caso contrário, eu já vou direto lá para o Salesforce. Então, aqui a gente vai usar uma task de aprovação, que vocês vão ver que eu posso definir um ou mais aprovadores, né? E eu posso fazer o setting de qual frequência que isso vai ser
repetido, a mensagem que a gente vai poder fazer usando variáveis, né, de uma forma dinâmica, que a gente vai mandar no e-mail para a pessoa poder fazer isso também. E aí, obviamente, a pessoa vai aprovar, né, vai salvar numa variável aqui chamada de isApproved. Se for falso, a gente vai mandar um e-mail, olha, desculpa, seu pedido não foi aprovado. E se for aprovado, ele cai para cá. Então a gente pode fazer coisas que eu queria comentar com vocês também como paralelismo. Tá vendo que tem duas setinhas que chegam numa mesma task, né? A gente pode, dependendo da lógica, a gente pode fazer, eu quero que todas as tasks das duas setinhas que chegaram, né, ou N setinhas que chegaram, tenham sucesso. Só qualquer uma delas que fizer sucesso eu posso continuar. Então aqui na minha lógica é essa, mas de novo, toda essa questão de paralelismo, fluxos um pouco mais complexos, condicionais, enfim, com várias variáveis, a gente pode usar o Application Integration para isso. Aqui eu vou preparar o input para o formato que o meu Salesforce espera, lá no objeto do Salesforce. Então aqui a gente tem já o conector que nativamente também me traz as variáveis do Salesforce. Então um exemplo para vocês verem, se a gente for configurar o conector, né? A gente pode selecionar o conector, configurar. Aqui eu seleciono algum dos conectores que eu tenho lá disponível, né, para a gente poder fazer esse tipo de conexão. Aqui eu não tenho o conector ligado ainda, mas aqui eu posso depois, já mostro para vocês todas as variáveis, todas as tabelas que a gente consegue acessar lá de dentro do Salesforce. Por fim, uma vez eu vou escrever lá no Salesforce de fato, vou criar um objeto e vou coletar analytics usando o coletor do próprio BigQuery aqui também usando o conector do BigQuery. Agora eu vou ligar os conectores e vamos colocar coisa para rodar aqui para a gente fazer a demonstração funcionando. Ok, agora só para vocês verem aqui o que eu queria mostrar, como a gente vai configurar um conector qualquer, né? Agora que eles estão ativos, só para mostrar rapidamente para vocês, agora deixei eles ativos. A gente pode trabalhar de uma forma genérica com ações e entidades e dinamicamente o conector vai se conectar com a forma nativa. Então, quando eu falo de entidades, geralmente são tabelas numa base de dados, num serviço SaaS. Então, por exemplo, aqui ao usar o conector do Salesforce, eu consigo ver todas as tabelas ou objetos que a gente tem ali dentro do Salesforce, vários aqui, muitos que eu não conheço, mas oportunidades, cases e tudo mais. Né? E aqui eu posso fazer as diversas operações de CRUD, listar, ler, fazer o update, coisas desse tipo. Ou também a gente pode eventualmente trabalhar com ações, que são funções específicas, como publicar uma mensagem numa fila, fazer o upload ou download de um arquivo de um bucket. No caso de uma base, pode ser executar uma stored procedure. Então nós conseguimos aqui, através de ações, são as diversas ações que nós temos disponíveis no meu exemplo aqui, obviamente, para o próprio Salesforce. Isso dito, vamos lá executar. Então vou começar aqui no meu bucket, para vocês verem meu bucket está vazio, né? Então simular que é uma aplicação aqui, que o usuário pegou a aplicação mobile, tirou uma foto do pedido de reembolso. Basicamente vou subir aqui primeiro um arquivo, por exemplo, do Thor. Tá? O Thor pediu R$14, se vocês lembraram, então isso não vai disparar o nosso fluxo de aprovação, mas eu vou subir aqui primeiro o nosso arquivo do Thor. Tá? E eu vou já disparar para a gente ganhar um tempo, um outro que é o do Superman. O Superman agora de fato ele vai estar aí num fluxo que vai ter que disparar uma aprovação, que eu também quero demonstrar para vocês aqui, porque ele está pedindo 14.400 aqui no meu exemplo, se eu não me engano, mas eu vou subir esse cara também. Tá? Então isso aqui vai estar rodando, né, no nosso, voltando aqui para o nosso exemplo do nosso pedido de reembolso. Uma forma mais interessante que a gente tem de ver a execução, justamente a execução dos logs aqui, para a gente ver a que pé que as coisas estão acontecendo. Então aqui eu tenho basicamente uma execução que demorou 17 segundos aqui, fez várias coisas, né, do nosso claims e foi bem sucedida. E aqui a gente pode ver exatamente toda a etapa, né, a execução real das variáveis que a gente conseguiu ver o que aconteceu e vamos ver o que está rolando aqui e os resultados finais. Então a primeira coisa, se vocês lembrarem, a gente recebia uma mensagem de PubSub, né, e a gente fazia o parsing dela para poder depois pegar o arquivo de fato do bucket. Então, se vocês forem ver aqui, por exemplo, a gente viu em detalhes a mensagem, né, o conteúdo do que chegou na nossa fila. Depois, de uma forma visual, a gente extraiu esses arquivos, né, o nome lá do PDF que foi que a gente fez o upload e outras coisas também. A gente consegue fazer de uma forma muito interessante. Na próxima etapa, nós vamos pegar o arquivo do nosso bucket, né, preparar e vamos chamar, por exemplo, aqui o nosso input lá da nossa do nosso classificador, digamos assim, né, para a gente poder ver exatamente o que está acontecendo. E lá de resposta, a gente pode ver em detalhes aqui, por exemplo, a gente mandou esse conteúdo lá para eles, né, que é o arquivo do bucket, que é um PDF, e ele tem 99,9% de confiança que o arquivo que nós fizemos o upload é, de fato, um reembolso válido, por isso ele vai continuar aqui na sequência do reembolso válido. Né? Então, um outro caso de uso
bem interessante também. Deixa eu colapsar aqui. Então vai ser válido, né? No caso a gente vai ver que vai ser válido. Agora vai fazer a extração, né, das variáveis nossas, dos arquivos, né? Então CRM e tudo mais. A gente já vai conseguir ver as diversas variáveis aqui disponíveis para a gente. O nome do médico, doutor estranho, ainda não está aprovada, né, nesse ponto aqui. A gente tem coisas como o valor que foi pedido, como eu falei para vocês, 14, o CRM aqui do doutor estranho, enfim. Mas a gente fez a chamada para o DocAI agora a segundo modelo, né, para a gente poder fazer isso. Aqui nós preparamos o input para o Salesforce, que tem aqueles nomes lá, claim-C, etc. São variáveis que o Salesforce espera, então a gente vai fazer essa preparação e vamos, de fato, escrever esses inputs lá no Salesforce para criar o claim no Salesforce. Depois vamos preparar o dado para o BigQuery e vamos escrever no BigQuery. Tá? Então a gente pode ver aqui de fato, por exemplo, se a gente for ver no Salesforce, que nesse momento, né, a gente não tinha nenhum tipo de... Eu criei um objeto custom chamado claims, né, que eu criei até uma letrinha médica aqui. Se eu dar um refresh, a gente pode ver que ele extraiu corretamente do nosso arquivo lá do Thor o ID do claim, o valor, né, o nome do médico, o CRM, alguns objetos que eu acabei criando aqui também. E a mesma coisa no BigQuery. Se eu fizer um select aqui na nossa tabela que a gente escolheu de reembolsos, né, a gente pode ver que aquela linha, né, foi aprovada, porque era um valor baixo, então automaticamente é aprovado e foi acontecer para lá também. Então a gente consegue integrar os sistemas de uma forma muito ágil, muito dinâmica, de uma forma muito fácil também, que é um dos grandes valores do Application Integration. E caso vocês lembrem, eu tinha uma outra integração aqui minha que estava parada. O que aconteceu, Cabral? O que aconteceu? Vamos dar um refresh aqui, ver o que aconteceu, onde que ela está parada. Está suspensa. Suspensa por quê? Porque ele chegou num fluxo de aprovação. Então, como é o pedido do Superman, né, ele está parado ali, que ele pediu 1.400, alguém tem que aprovar. Então, só para vocês verem, eu recebo aqui no meu e-mail, fui configurado, né, como um aprovador. Então, eu recebo aqui, ó, o Superman, o Claim 24, né? Tá querendo fazer uma aprovação, vai nesse link aqui para aprovar sim ou não. Então vou copiar esse link aqui só para ficar mais fácil. Vou abrir aqui uma nova tab e eu sou o aprovador, então eu vou aprovar aqui o pedido de reembolso do Superman, do Clark Kent. Então tá carregando e a ideia é que depois, obviamente, dessa aprovação, o fluxo continue e também os dados ali do pedido de reembolso dele cheguem no Salesforce e cheguem no BigQuery. Então eu vou aprovar. Beleza? Você pode sair dessa página, foi aprovado. Então, se a gente for super rápido aqui e voltar para os nossos logs, a gente vai ver o fim aqui da execução do nosso... Já passou da aprovação, vamos ver, já está rolando aqui. Vamos lá, vamos ver se já terminou. Beleza, já terminou a coisa meio rápida aqui. Então, já passou para aprovação, então ele fez o mapeamento para o Salesforce e depois escreveu no BigQuery. Então, se a gente fizer um refresh aqui no Salesforce, eu posso ver agora o claim lá do Clark Kent, né, que é o meu cliente aqui, que está pedindo um valor mais alto. E no BigQuery, se eu fizer aqui a query também, já aterrissou no meu Data Warehouse. Devo ter mais uma linha agora aqui também, que é um exemplo bem interessante. A partir daqui a gente poderia fazer um BI, como eu falei, com o Looker, coisas mais interessantes para ver tendências de pedidos de reembolso, quais médicos estão reembolsando mais, quais médicos estão reembolsando menos. Mas é um pouco do contexto aqui que a gente queria mostrar do Application Integration. Então a gente tem os conectores que a gente pode dinamicamente aí selecionar e usar, e eles vão diretamente falar com sistemas destino sem que eu precise aprender. E obviamente eu não mostrei para vocês, mas a gente tem toda a tarefa de login aqui nativa à plataforma, toda a camada de monitoria, ou seja, quais integrações estão executando melhor, quantas tasks, a gente pode ver, enfim, de diversos filtros aqui. Isso está integrado nativamente com o nosso Cloud Monitoring e a gente pode gerar alertas a partir daqui. Então todo o ferramental também de infra, de dia 2, também está contemplado pela ferramenta de uma forma bem legal. Eu acho que é isso a visão geral que eu queria mostrar para vocês, e a grande mensagem é desenvolver integrações lógicas sem precisar de código, de uma forma visual, gráfica e muito ágil, para que nós consigamos trazer novas inovações aí e novos serviços para nossa empresa de uma forma o mais rápido possível, sem depender de codificar tudo também. Para terminar, um pouco dos possíveis próximos passos, né? Existem vários, mas quero dar a dica de alguns, né? Então a primeira coisa é começa a usar a plataforma. Então lembrando que tem uma camada de free tier, ou seja, as primeiras 400 execuções de integração e os primeiros 2 conectores para serviços do Google Cloud todo mês vão estar grátis na sua conta de GCP. Tá? Então é algo bem interessante para você já começar a pôr a mão na massa. Vocês viram que é uma plataforma muito visual e muito interessante da gente trabalhar. Tem ali, já começa quando você faz o provisionamento rápido do Application Integration, que é super simples, uma integração de e-commerce que já dá para exercitar
vários desses conceitos de condição, chamar um serviço REST por fora. E por fim tem mais links avançados. A gente pode fazer um pedido na nossa comunidade, uma comunidade bem ativa do pessoal discutindo sobre como eu posso fazer isso, como eu posso fazer aquilo, então é uma coisa bem interessante. A gente tem um GitHub cheio de exemplos de integrações sobre como a gente pode fazer, por exemplo, usar esse FTP para trabalhar mais com arquivos e vários outros exemplos. E também o link para a nossa ferramenta de automação de CI/CD, que você pode acoplar em qualquer esteira, qualquer mecanismo que você usa hoje para poder, de fato, começar a operacionalizar melhor as suas integrações. Eu acho que é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo. Vou colocar os links desses recursos aqui na descrição do vídeo também. Muito obrigado e até a próxima.